Olá! É um prazer estar aqui com vocês mais uma vez, né? A gente pode, mas acaba junto da docência, de estar perto de vocês. E eu vim aqui dar uma palavra rapidinho para vocês que devem estar aí ansiosos já no início do curso para fazer o TFC, né? Procurando já ideias, começar a montar, mas a gente fez isso para vocês terem um tempo de um ano para pensar nisso. E aí eu vim dar um norte nessa discussão, dar uma opiniãozinha nessa discussão, porque o material que vocês vão desenvolver é para o bilinguismo de surdos, né? Então, a gente vai falar sobre isso rapidinho, vai ser rápido, né? Porque vocês têm outras disciplinas que vão aprofundar, mas eu gostaria de dizer que nós somos plurais, né? No curso, e nós primamos por essa pluralidade de perspectivas teóricas e de visões, vocês vão perceber um pouco isso. Bom, ensino para surdos, a educação inclusiva e o bilinguismo, a gente, vocês começaram a se situar aí, então, uma coisa muito importante que vocês viram na live da professora Raquel foi o público, né, que a língua, ela determina o público, e no caso do nosso público, é a língua brasileira de sinais, que determina, e nós estamos falando de surdos usuários de língua brasileira de sinais, que optaram por essa modalidade de língua. Não estamos excluindo, de qualquer forma, as outras subjetividades que se encontram nesse termo guarda-chuva, que é surdez, que são os deficientes auditivos, os surdos cegos, mas o nosso enfoque é para pessoas com pessoas surdas, né? Pessoa surda. E o bilinguismo é para isso, né? E aí eu só queria dizer para vocês que o bilinguismo, por força de definição, até etimológica, vocês já conseguem compreender que é bi, dois, linguismo, língua. No caso dos surdos brasileiros, né, que são diglotas, né, por nascença, o português escrito, português na modalidade escrito e a língua de sinais como primeira língua. Ok, isso é uma definição comum que a gente tem, inclusive na legislação brasileira e na literatura. Porém, né, como a gente enxerga a aplicabilidade e a praticidade a empregabilidade deste ensino com esta modalidade são concepções completamente diferentes, né? Bom, mas fazendo um retrospecto, porque eu disse que ia ser rápido, o bilinguismo surge no cenário brasileiro no final da década de 90 com a pesquisadora Lucinda Ferreira Brito, né? Então, a Nogueira fez aí um excelente quadro que está no meu livro. Quem quiser livros pode entrar em contato comigo, tá? Eu ainda tenho os 3 exemplares do livro Libras em Diálogo. Este é um capítulo que a Nogueira faz toda essa perspectiva de ensino bilíngue. E aí ela faz essa frise histórica que eu começo utilizando ela, porque eu acho que é bem visual para os surdos que estão aí. Então, esses são os marcos históricos do bilinguismo no Brasil. Então, ele começa ali em 1986, quando a Lucinda começa a falar sobre gramática de língua de sinais, ela já vem trazendo essa perspectiva de que tinha que ser em 2 línguas. Aí a gente tem a criação da FENES, que fortaleceu isso. Aí a gente tem a formação dos estudos surdos lá na FURGS, com o Carlos Esquilo, em 90, início de 90, e aí a gente vem caminhando para isso. A própria UFRGS, a FURGS, né, em 99, no final dos anos 99, início de 2000, faz o Congresso Latino-Americano de Educação Bilíngue para Surdos, e bem coladinho com isso sai ali a Lei de Libras, né? Então, depois da lei, a gente demora aí mais 3 anos para ter o decreto 5626, e o decreto é o que vai trazer como aplicabilidade do ensino ou da educação bilíngue para surdos, como vocês preferirem, né, que a gente já fala disso. Então, o decreto vem garantindo
essa abordagem de ensino, que é o bilinguismo, para pessoas surdas no Brasil desde 2005. Não é uma novidade, não é alguma coisa nova, não é uma coisa que, ó, não. Desde 2005 o decreto já vem aí, foi instituído, né, com o decreto. Aí, 2008, a política vem, mesmo com uma perspectiva diferente, mas consolidando e dando perspectiva, dando voz a essa perspectiva defendida pelo decreto. Quer dizer, na realidade, o decreto é força de lei, então a política, que é um documento, não poderia estar contrária à lei. E aí, depois disso, a gente vem aí com outros, aí teve a possibilidade de fechamento dos colégios, a passeata em Brasília, o PNLD, e ano passado, foi 2021, nós tivemos aí, não está nessa frisa, porque vocês veem que o livro é de 2020, né? Mas ano passado teve aí a constituição da modalidade de bilinguismo, do bilinguismo como uma modalidade de educação, ou seja, perpassa todos os anos e séries da educação básica ao ensino superior. Bom, isso foi uma trajetória do bilinguismo que a gente já fez aqui para vocês a definição. Então, a gente tem aí a definição do decreto, né? São denominadas o bilinguismo, a modalidade a Libras e a modalidade escrita da língua portuguesa. E aí a lei do ano passado, a lei 14.191, é, ela que vai alterar, né, a Lei de Diretrizes Básicas da Educação, e essa é a grande chave desta lei. Ela altera, ela modifica, então a gente não fica alheios à mudança governamental, né? Então ela modifica a LDB e ela vai dizer que entende-se por educação bilíngue de surdos para os efeitos dessa lei, modalidade de educação escolar oferecida em língua brasileira de sinais como primeira língua e português escrito como segunda. Até aí ela é igual. Aí começa a entrar nessa lei o que a gente chama de perspectiva teórica, né? A gente sabe quem escreveu, como escreveu, porque ela determina, por exemplo, em escolas bilíngues de surdos, classes bilíngues de surdos, escolas comuns ou escolas pobres bilíngues de surdos para a educação de surdos, surdos cegos ou pessoas com deficiência auditiva sinalizantes. Então, ela define espaço e público. Então, o ensino, ele para esta lei, o ensino, a educação bilíngue é só para surdos, né? E não uma educação. E aí eu começo a falar sobre a minha perspectiva de ensino e educação, que é uma coisa que eu queria deixar para vocês pensarem. Eu não gosto do termo educação bilíngue, né? Eu não uso o termo educação bilíngue por uma questão de perspectivas teóricas. Eu entendo que o termo é o que traz na legislação, mas entendo também que a legislação é política, assim como qualquer outro documento, e assim como as pesquisas que são desenvolvidas na área, né? Não sou só eu digo Karine, mas para eu chegar no meu processo de doutoramento, eu tive que ler várias pessoas que comungam comigo dessa ideia. Então, eu prefiro usar o termo de ensino bilíngue em lugar de educação bilíngue, pois eu acredito que o bilinguismo é uma proposta de ensino que atende à educação das pessoas surdas. O bilinguismo, para mim, o bilinguismo, e isso não sou eu que estou dizendo que o bilinguismo é uma proposta de ensino, quem cunhou primeiro, o termo bilinguismo, se você pega ele fora da educação de surdos, porque a gente empresta o termo bilinguismo, que é um termo que tem ali já há muitos anos e está sendo estudado por muita gente. Tem bilinguismo em inglês, bilinguismo em espanhol, bilinguismo, a galera usa e estuda bilinguismo. E todo mundo que fala de bilinguismo fala como uma proposta de ensino, uma abordagem de ensino, e não com uma forma de educação. Ela atende a educação das pessoas, especificamente com surdez, né? No caso do bilinguismo na interface português-libras, que é o que eu também gosto de dizer, né? É, então, né, eu prefiro usar ensino bilíngue, então não está errado se você usar educação bilíngue, porque é o termo que está na legislação,
Mas também não está errado você dizer ensino bilíngue, porque você está marcando uma posição teórica metodológica sua, concordando com alguns teóricos, tá? E existe essa diversidade dentro da teoria, por isso eu iniciei dizendo que nós somos plurais. E aí eu vou recorrer a Fernandes, e aí é Eulália Fernandes, porque tem Fernandes a Lucinda, e tem Fernandes a Sueli, que vai falar sobre bilinguismo, mas recorrendo a Eulália Fernandes Zé Rio, em 98 ela diz, a educação com bilinguismo, né, ela vai dizer isso, não é, portanto, em uma essência, uma nova proposta educacional, porque o bilinguismo já existia como proposta de ensino há muito tempo, né? Mas uma proposta de educação onde o bilinguismo atua como uma possibilidade de integração do indivíduo ao meio sociocultural que naturalmente pertence, ou seja, às comunidades de surdos e à comunidade de ouvinte. Então, eu acredito que seja o termo eu prefiro usar ensino bilíngue, e aí você escolhe o termo que você vai usar junto com seu colega, junto com seu orientador, junto com seu professor. A partir do teórico que você vai usar, isso é muito importante, você não pode discordar do teórico que você vai usar. Mas eu justifico a minha preferência em dizer que eu acredito sim que o bilinguismo é uma proposta de ensino e não uma proposta de educação, né? A educação ela é básica, essencial e ela está nos moldes, né? Então, o tipo de ensino que eu ofereço neste sistema educacional, ele pode ser bilíngue, ele pode ser monolíngue, ele pode ser centralizador, ele pode ser descentralizador, ele pode ser hierarcaico, como é, e pode ser ramificado, ele pode ser rizomático. Aí depende da minha perspectiva e da oferta de ensino que eu estou possibilitando, né? E para mim o bilinguismo é uma oferta de ensino, tá? Então, só fazendo esse paralelo que eu achei importante, porque foi uma discussão que foi levantada na live da própria professora Fernanda, e aí a Raquel voltou a falar sobre bilinguismo e a gente não pontuou, né? Então, se você acredita em educação bilíngue, ok, nós podemos conversar e continuar caminhando juntos para um TFC muito bem feito. Se você acredita em ensino para a educação de surdos, ensino bilíngue para a educação de surdos, ok, nós também podemos conversar e chegar a um TFC bem feito. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês sobre bilinguismo. Eu tenho uma aula inteira que discute, inclusive, as novas perspectivas a partir do ano passado, da resolução do ano passado. Se você quiser se aprofundar neste tema, não tenho mais tempo, mas se você quiser se aprofundar neste tema, você pode entrar no meu canal, Karine Albuquerque de Negreiros, né? Que a gente é um canal dedicado às aulas, né? Durante o período de ensino remoto, né? Então, eu tenho aula lá discutindo bilinguismo, o ensino bilíngue. Se você quiser dar uma olhada nela por completo, eu deixo aí como uma sugestão complementar. E também tem uma aula falando sobre materiais, tá? É específico de língua portuguesa, mas se você quiser também ter uma ideia para o seu TFC, como você avalia um material, para desenvolver um outro material que o Fernando vai falar com vocês, eu também deixo de sugestão para você, tá no mesmo canal, você pode entrar lá e assistir a essas duas aulas para você como complementar, se te interessar. Tá bom? Mas era isso que eu queria falar sobre ensino bilíngue para vocês, rapidamente, sobre educação e ensino. E a gente fica por aqui. Continuo à disposição de vocês, um bom curso, uma boa disciplina, um ótimo TFC para todo mundo e vai dar tudo certo. Tchau, tchau.